esses jogos que o Flamengo vem tomando gol pra cacete, é 3-2 contra a Universidade Católica, é 2-2 contra o Tadieres, jogos com muitos gols, o gol nem mais é critério de desempate, mas passa deixa a gente desacreditado para a próxima partida, né? Esse é o grande problema de você fazer um jogo sem uma regularidade, né? O problema são os gols que a gente está levando. E também. A gente fez 3 gols para os caras. Eu tenho a imagem do gol, do segundo gol. Não dá para a gente passar aqui, galera. A Libertadores, a Conmebol, ela ceifa. Mas, cara, o cara com a bola, ele passa no meio da nossa linha, da nossa segunda linha. O Andrés está olhando o cara, pô. O Felipe Luiz não sabe se vai na bola. Quando o Davi Luiz pensa em ir, o cara cruza. Então, assim, isso para mim é falha tática. Saber quem vai na bola. Saber que tem que fechar o portador da bola. É muito claro. É muito claro. E aí, assim, eu queria falar um pouquinho aí sobre essa questão do Arão e tal. Para mim, o jogo se descontrolou para o Flamengo na saída do Pablo. O Pablo sai e o Flamengo se desconcerta. Posso, então, te interromper um segundo? Um segundo. Vamos lá. Paulo Souza na coletiva. Tá? Calma aí. O jogo se tornou difícil, principalmente depois da saída do Pablo. No momento que houve essa troca, perdemos o mesmo controle de jogo. É isso. É isso que eu fico puto. Ele vê o jogo. Ele consegue ver o jogo. Agora, ele precisa ter soluções para isso. Ele não tem. A gente passou 40 minutos, sei lá qual foi. Acho que o Pablo saiu com 5 minutos de jogo. A gente passa 50 minutos sofrendo. Com a entrada do Arão na zaga, né? O Arão vem para a zaga e o Andrés entra no meio campo. O segundo tempo é tão melhor na questão nessa questão não é que é tão melhor, mas assim, ele consegue ajeitar o time. No final do jogo a gente jogou com um volante. E esse volante foi o Andrés, foi o volante que entrou. Então por que a gente não consegue ter uma performance que não oscile tanto? A gente oscila dentro do jogo. Porque a gente leva 2 gols imbecis. Desculpa a palavra, mas os gols que a gente levou hoje foram gols imbecis. Um gol que não teve comunicação nenhuma. Na pelada você não leva aquele gol. E o segundo gol, a gente olhou os caras andarem. Olhou. Aí no final do jogo a gente tem um volante, tira o zagueiro, coloca o Rodinei para fazer a ala esquerda e a gente consegue fazer um gol. A gente consegue pelo menos se manter ali. Ainda teve alguns problemas ali. No finalzinho do jogo ali, perto dos 45, a gente ainda deu um mole ali na saída de bola e deu uma oportunidade para o Tajeres. Mas a gente não consegue manter padrão. Isso está na conta do técnico. Isso está na conta dele. Padrão de jogo está na conta dele. Agora, que é difícil você ter um padrão mínimo com o tanto de passe que a gente erra, com o tanto que a gente erra, é muito difícil. Mas o Paulo Souza tem a culpa dele também, a gente não pode negar. Agora, o que me impressiona é como uma mudança pode mexer tanto assim a ponto do Flamengo perder todo o controle de jogo. Não saiu, o Ronaldo Fenômeno, não, cara. Saiu o Pablo, que foi o primeiro jogo na Libertadores dele, cara. Também isso me incomoda. Não, vamos lá. Que horas saiu o Pablo? Com quantos minutos Pablo saiu com 5 minutos. 11 minutos. 12 minutos. 11? Era 11, 12 minutos. Foi 10 minutos. Foi antes do lance depois do lance que o Flamengo tomou quase um gol lá no chute de fora que o Coisa fez uma defesa. Gente, se foi com 10, 11 minutos, com 10, 11 minutos só dava Tajeres. Pra mim não mudou a concepção. Tava ruim do mesmo jeito. Tava ruim? Pra mim tava ruim. Não, mim, tava equilibrado. O Flamengo, os 8, 10 minutos, o Flamengo dominou. Não, o Flamengo tem eles têm uma cabeçada do Michel Santos. O lado esquerdo continua muito ruim. É a cabeçada que ele se machuca, inclusive. Esse já é o segundo lance. A cabeçada livre. A cabeçada livre do Michel Santos. É a cabeçada livre, é um lance antes. É logo no início. O Flamengo faz uns 6, 7 minutos bons. Do 7 ao 11, que é quando o Pablo sai, já tava dando merda. Enfim. Nesse aspecto. Pra mim,
Para mim, 10 minutos ainda estava o Tadjeres superior. Talvez não muito superior, assim, mas estava superior. Mas assim, tem muita gente falando, Marcão, tá passando pano pro Arão. Não, o Arão é parte do problema. O primeiro gol é culpa toda do Arão, cara. E do Santos, sei lá, não houve comunicação. Mas, assim, o time ter perdido o controle do jogo passa pelo Arão na zaga. Pelo menos no início naquele processo de mudança, passa por ele na zaga e passa pelo Andrés no meio campo. Mas tudo bem, que a gente falou na Dali que era um marcador pior do que o Thiago Maia. Que a gente achou. Não, eu concordo, mas assim, essa mudança se dá mais pela saída do Pablo ou pela ausência do Arão no meio de campo? Porque se for pela ausência do Arão no meio de campo, ele teve a amostra do primeiro tempo. Ele teve a amostra do primeiro tempo. Eu acho que é um Não, conjunto. Tudo bem, assim, o Pablo me pareceu ser um cara mais imponente, ele é mais imponente ali, mais físico, né, do sistema defensivo, mas ele teve a amostra do primeiro tempo. Ele volta no primeiro tempo com os mesmos jogadores. E aí ele tira, inclusive, o que tem mais pegada, que é o João Gomes. Eu concordo com ele hoje de não mudar no meio do tempo, no meio campo, no meio do jogo. Pô, mas aí o jogo tava ruim, né? Mas tava ruim, mas vamos lá. Mas eu falei lá, por que eu não se ele disse que mudou a partir do momento da saída do Pablo, eu entendo que essa saída do Pablo também... Ele falou meio campo, não foi isso, Cleitinho? O Flamengo perdeu o meio de campo com a saída do Pablo, é isso? Não, o jogo começou a perde o controle do jogo. O controle do jogo. Vamos lá. Eu perco o controle do jogo com a saída do Pablo. Porque ele perde um jogador e ele muda outro jogador de posição. Se ele fez essa leitura, no mínimo, eu esperaria ele voltar com o Arão na volância, para tentar pelo menos esse meio termo e botar um outro jogador no sistema defensivo. Mas tem que mostrar alguma coisa. Agora, o que não pode é o Paulo Souza identificar o problema. Ele identificou, você concorda com ele, todo mundo concorda. Ele identificou o problema. E qual é a reação dele com o problema? Quando é que ele vai mexer a primeira vez? Alguém tem? Quando ele faz a primeira substituição? A reação dele foi tática. Ele tentou mudar o posicionamento ou alertar os caras no meio do tempo. Porque se toda vez que tiver mal ele fizer uma substituição, ele tá fodido. Ele não acaba o jogo com substituições. Tudo bem, mas assim, foi ele que descreveu. Mudou a partir do momento do Pablo. Ele tem um primeiro tempo horroroso. A primeira mexida é com 68. 68 são 13, né? Não, 68 são 13. 13 não, mais. É mais. Não, são mais. 23. Gente, desculpa, vamos lá. O primeiro tempo é horroroso. Ele falou, a partir do momento da saída do Pablo. Eu acredito que a saída do Pablo é pela ausência técnica do Pablo e pela mexida do Arão. São duas coisas. A ausência do Pablo não tem como ele mexer, porque o jogador saiu machucado. Mas voltar o Arão para a volância, ele pode fazer isso. Tá? E aí é o seguinte, 23 minutos. É um tempo e meio. Desculpa, eu vou ser bem sincero para vocês, o Flamengo jogou mal o segundo tempo também. O que mudou foi uma porra... minutos, tá? O que mudou foi a porrada do Arão logo no começo do jogo. Aí dá aquele nervosismo no Tadjeres, começa a deixar alguns espaços. Do Arão não, do Arrascaeta. Do Arrascaeta. Então, assim, eu fico muito preocupado, às vezes, com o Paulo Souza, que ele se comporta mais como um comentarista, como um analista, do que como um treinador. A partir do momento em que ele fala que o time perde com a saída do Pablo e ele não tem nenhuma resposta para isso, ele mantém isso. Pô, peraí, o time perdeu. Você bota o Andrés Pereira, você perde o meio de campo e você mantém o Andrés Pereira. Ele manteve o Andrés Pereira. Então, assim, eu particularmente me preocupa. Ele é muito didático, estou sendo bem sincero, ele é muito didático. Ele tem treinador que ele consegue distorcer a verdade a favor dele. O Paulo Souza não faz isso. Só que, porra, mano, não dá. Jogo contra fulano, ele analisa. Fulano, ele analisa, mas não tem nenhuma resposta para isso. Cara, eu acho que ele tem resposta. O problema é que hoje ele só tinha o Cleiton no banco. Só. Você acha que aos 45, para começar o segundo tempo, ele ia tirar, sei lá, o Andreas, que ele colocou errado, para voltar o Arão no meio campo e botar o Cleiton lá atrás? Pô, Marcão, tudo bem. Aí eu vou de novo com o comentário do Cleiton lá. Comentário do Cleito. Levou. Sabia que era o único zagueiro. Nós estávamos só com 3 zagueiros. Né? Justamente porque ele conta com o Arão na zaga, se ele precisar. Eu acho que se tá ali, o cara tá apto a jogar. Mas tá apto a jogar. Tá apto a jogar.
Tanto é que eu acho que ele deveria ter entrado com o Cleiton no lugar do Rodinei. E ele falou que não. Ele até já comentou sobre isso na coletiva. Depois É a primeira pergunta na. É a primeira pergunta da coletiva. Ele até fala. Agora, o negócio é o seguinte. Eu falei lá na Dália, eu não posso ser incoerente. Eu falei pro Cleiton, falei, eu não mudaria no meio do tempo. Agora pro segundo tempo. Porque ele já tinha perdido uma substituição com o Pablo. Ele tinha os 2 volantes com amarelo. E ele tinha Arrascaeta e Everton Ribeiro, que ele não sabia se ele poderia. A gente não sabe se ele poderia jogar o jogo inteiro. Aí você queima uma no intervalo? Eu não queimaria. E eu não queimaria mesmo. Não queimaria. Então, assim, ele tentou dar uma diferença aí, ou tentou mudar o jogo no papo, na conversa do intervalo. Se ele conseguiu, eu acho que a gente até melhorou no segundo tempo. Até porque ser pior do que o primeiro era bem difícil. Né? A gente conseguiu mudar um pouco ali no segundo tempo. E aí vem de novo uma falha, que aí eu acho que é falha do Paulo Souza, a questão do segundo gol. E as alterações do Paulo Souza, tirando o Rodinei, que eu achei loucura, e aí eu vou esperar ele me explicar na coletiva, todas as substituições deram certo. O Lázaro entrou bem, o Pedro entrou bem, o Vitor Hugo, muito pouco tempo mais jogou. Então, eu acho que foi bem. Agora, falta ele acertar o time. O time ainda tem muita falha tática. Nós temos 4 meses de trabalho. Essas falhas já tem que estar minimizando. O Flamengo precisa ser um time constante, que não oscile tanto. A gente oscila dentro da mesma partida, cara. A gente é capaz de fazer um primeiro tempo ruim e finalizar o jogo até mais ou menos. Entendeu? O que me preocupa no Paulo Souza é a questão de posicionamento da defesa. Ninguém sabe para onde corre. É impressionante. Está muito desorganizado. E, para mim, a gente tá criando muito pouco. Hoje a gente deu 5 chutes no gol. É muito pouco para o Flamengo. O Flamengo é papo para dar 15, 18 chutes pro gol. E é pouco. A gente passou um primeiro tempo sem dar um chute. E isso ele tem que resolver. Agora, ele alterar o time hoje no intervalo, eu não alteraria também, não. Eu tentaria levar e tentar organizar os caras dentro do campo. A minha opção de não alterar não é nem por não mexer no time. Eu acho que o time precisava de alteração. Eu só não mexeria porque ele já tinha queimado uma substituição por uma necessidade no primeiro tempo. E aí, se ele para com uma, a outra só podia ser com 3. Ele não ia fazer isso. Entendeu? E eu acho que ele... não, apesar que não é da mudança de tempo. No intervalo, no intervalo não conta, tá certo. Perfeito. Então deveria ter feito. Então deveria ter feito. Eu acho que assim, todos os jogadores que estão ali, eles estão aptos, senão não estariam, tá? Então, assim, se ele identificou, palavras dele, não, porque assim, às vezes é o que a gente acha, mas o treinador não acha. Palavras dele. Se tá errado, no papo não deu certo. Para mim, 23 minutos não deu certo. Melhorou, porque o primeiro tempo foi horroroso. E para mim, vou de novo, o Flamengo achou o primeiro gol na genialidade do Arrascaeta, numa bola que o Isla também faz muito bem, tal. E ali é um chute que não vai acontecer direto. Aquilo ali é genialidade, genialidade de um jogador diferente. Eu acho que melhorou nesse aspecto. Acho que o primeiro gol ali dá um... Opa, peraí, vamos conseguir tal. Eu acho que dá um ânimo. Taticamente não melhorou. Então, a partir do primeiro tempo horroroso, e você jogar 23 minutos do segundo tempo com os mesmos jogadores, tendo ele identificado que o jogo mudou a partir da saída do Pablo, eu achei muito limitado ele não ter uma resposta assim. Tá bom, vamos analisar o seguinte. Não mexeria no intervalo. Beleza, tem treinador que gosta disso. Vamos arriscar aqui. Eu tô conversando com vocês e tal. Mas, com 23 minutos eu acho muito tarde para tentar ajeitar o time. E detalhe, só mexeu porque eu acho que já tava perdendo por 2-1. Já. Foi depois do gol. Eu tô errado. Já tava perdendo, não. Ele mexe com 21. Então, ele mexe com 21 do segundo tempo. O gol do Pedro sai com 23. É a jogada depois. Detalhe. As mexidas dele não são mexidas para ajeitar o time. São mexidas ofensivas. É aquele negócio que tô perdendo, irmão. Eu vou para cima. Tanto é que ele tira o João Gomes, ele faz lá a mexida no canto do Bruno Henrique pelo Lázaro. Ele mexe para frente. Ele mexe para frente. Ele mexe para frente.
Isso aí não tem tática, isso aí é mais aqui negócio. Cara, vamos no ímpeto, vamos tentar organizar, vamos recuar um jogador aqui, mas não tem essa mexida tática para ajeitar o time pela identificação dele que ele falou do Pablo. Então, assim, eu acho se ele fosse mexer, se ele fosse mexer pela indicação do Pablo, ele teria que mexer atrás. Também. Se ele perdendo de 2-1 mexe atrás, a gente já tá matando ele aqui. Não, eu sei, Marcão, mas a partir do momento em que ele faz as mexidas dele... Assim, não, eu sei, vamos lá. A partir do momento, as mexidas deles não são mais por o time estar desajeitado por causa da saída do Pablo. É o time querer buscar um gol, porque senão vai perder o jogo. É uma outra nomenclatura. Eu achei certas as substituições dele. Não tô questionando. Eu não tô questionando. E não acho que ele amontoou o jogador na frente. Não, também não acho. A gente conversou. Ele recuou o Arrascaeta. Ele raramente ele sai da estrutura dele. Só que as mexidas dele é mais no ímpeto de tentar o empate, porque eu faria isso também. Você tá perdendo de 2, perdendo de 3, foda-se. Eu vou botar um jogador ali para tentar ganhar alguma coisa. Me surpreendeu. Eu até achei que ele ia tirar outros jogadores. Me surpreendeu. Ele não tirou o Bruno Henrique, tirou o Everton Ribeiro, né? Agora, o diagnóstico pela saída do Pablo, ele não teve. Ele não teve. 23 minutos do segundo tempo. Teve, cara. Teve, tanto é que ele falou. Tanto é que ele fala. Ele teve. Diagnóstico ele teve. Agora, ele não teve solução. Ele não teve solução. Se a gente for achar que a solução é substituição sempre, aí é outra coisa. Aí a gente pode discutir. Eu acho que ele teve. Eu acho que ele teve a visão e ele tentou modificar na conversa. Se deu certo. Eu só acho que ele errou a substituição. Eu acho que ele errou a substituição do Andreas. Eu nem entraria. Exatamente. Do Andreas, com certeza. Então, aí é outro ponto, que é o fato do Thiago Maia não entrar. E é uma incoerência da parte dele. Aí, talvez com o Thiago Maia tivesse mais força defensiva. Talvez nem desorganizasse tanto com a entrada do Thiago Maia. Talvez. A gente nunca vai saber, né? Porque o cara acabou não entrando. Mas talvez o Thiago Maia não daria tanto problema tanto desencontro como a gente viu no primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo melhorou, tá? Eu acho que no segundo tempo melhorou um pouquinho, não melhorou tanto. E a gente leva um segundo gol numa falha que tem acontecido sempre. E aí ela acontece. Você tendo João Gomes e Thiago, você tendo Arão e João Gomes, você tendo Andreas e João Gomes. Essa falha acontece sempre. Do jogador vir trazendo a bola sem nenhum combate. Isso acontece sempre. Aí é o seguinte, aí também tem uma coisa. O que o Ancelotti fez hoje? Tirou os volantes e botou atacante. Tirou volante. Mas por quê? Aí lá ele é gênio, porra. Não. Aí aqui a gente fala que ele amontou o jogador. Não, Marcão. Isso, sim. Mas é porque ele entrou. Não. Eu acho que também tem um contexto diferente. São dois contextos diferentes. Vou te falar. O Paulo Souza não desorganizou o time hoje. Não desorganizou, Marcão. Não estou falando isso. Vamos lá. Eu achei substituições certas, tá? Vamos entender o que eu estou falando. Vamos entender o que eu estou falando. Hoje meu pano tá... Não, olha só, vamos lá. Substituições, meu pano tá... Beleza. O que eu tô falando para vocês é o seguinte. Eu acho até coerente. Eu lembro de treinadores que não faziam isso, eu acho até coerente. Você está perdendo o jogo. Porra, tá perdendo. É tudo ou nada. Ele tirou o Modric, ele tirou não sei o quê e mutou o atacante. Botou o Rodrigo, que fez 2 gols, o Asensio, botou o time para frente. É isso. O que eu tô falando para vocês... Ele desorganizou muito mais o Real. Desorganizou, mas tudo bem. Se tiver... É porque... Então, mas tem um ponto que ninguém... Eu não consigo. Vai lá, Bigode, vai lá. É porque eu não consigo. Toda hora vocês não conseguem me entender. O que eu tô falando para vocês é o seguinte. O time tá perdendo. Você mutuar atacante, até desorganizar o time em busca da vitória, eu acho compreensível. Dependendo do minuto do jogo, eu acho compreensível. O Real estava sendo eliminado e precisava de 2 gols. O que eu estou falando é, ele mexe as substituições, ele teve o diagnóstico, falei errado, ele teve o diagnóstico de que teve um erro do Pablo, a saída do Pablo, que pode estar associada com a ausência do Arão do meio de campo. Você falou que ele tentou levar na conversa. Não deu certo. 23 minutos para você mexer num time, eu acho tardia. A substituição que ele faz de Pedro e Lázaro não é por conta do diagnóstico do Pablo. É mais o seguinte, estou perdendo o jogo
e eu vou para frente. É isso que eu falo. É muito tardia para ajeitar o time. Qual seria a substituição que você faria, Bigode? De coisa, eu botaria o Cleito. Ou o Thiago Maia. Ou eu tentaria Tiraria ajeitar o meio de quem? campo. Eu tiraria o Andréas. Mas se ele tira o João Gomes, eu acho até tolerável. E você tenta ajeitar. Você bota um volante de mais marcação, né? Para tentar fazer um espelho do que é o Arão no meio de campo. O que eu acho que ele falou que falhou é o seguinte: eu perdi o ímpeto do Pablo lá atrás e eu tenho 2 volantes que não tem a marcação forte. Pelo menos eu entendo isso, eu sei que tem tática por trás disso tudo. Agora, mas ele tinha João Gomes e Andrés, cara. Ele não tinha dois jogadores sem marcação. Não. Tô falando João Gomes marcação estava em campo. Não. Marcação mais não é aquele jogador de presença, não é aquele primeiro volante. Eu sei que o Flamengo joga em linha, mas não é aquele primeiro volante. João Gomes gosta pra mim, é o jogador de mais marcação que o Flamengo tem. Não, marcação, caçando. Né? Ele vai caçando. O que eu tô falando mais próximo da característica do Arão é o Thiago Maia, que é aquele jogador mais de presença. Não é ou não? O João Gomes já é mais de bote. O que eu tô falando é, a leitura, eu substituir por desespero, eu acho legal. Só que ele teve um diagnóstico e ele não conseguiu ter solução. Como sempre. Ele vai para a coletiva, ele dá um show. Aí, o que ele fala, você concorda? O Cleito concorda? O Alan concorda? O Arthur concorda? Ele faz uma leitura ótima. Tá, e aí? Qual é a solução? Mas foi isso que eu falei. Ele precisa achar as soluções para o time dele. Eu não acho que tá bom, não. Eu acho que tá horrível. Ele precisa achar a solução. Eu acho muito pior do que essa desorganização eventual na saída de um cara. É grave, mas eu acho muito pior o que aconteceu no segundo gol. O segundo gol, para mim, é de bater a cabeça na parede, porque já aconteceu diversas vezes, cara. Esse cruzamento em cima do Isla e do Rodinei, 3, 4 vezes já aconteceu. E todas as vezes o portador da bola tá livre. O cara vem trazendo a bola com tranquilidade, faz o lançamento, e aí a gente leva o gol. Isso tem acontecido e não importa a dupla de volantes que a gente tem. A gente já teve isso com João Gomes e Andrés, que foi inclusive a dupla que estava hoje, no lance do gol. A gente já teve com Arão e João Gomes, a gente já teve com Thiago Maia e João Gomes. Não é peça. É problema tático. Tá na conta do Paulo Souza resolver essa merda. Tá na conta do Paulo Souza resolver transição defensiva. Hoje teve lance de 3 contra 3 na zaga do Flamengo. Hoje, o Davi Luiz levou um balão que a gente ficou com menos gente atrás do que o time dos caras. Transição defensiva, a gente não tem. É muito ruim. Isso está na conta do Paulo Souza. Agora, as substituições, eu achei todas corretas. Tirando a do Andrés no lugar do Pablo, eu entraria com o Thiago Maia, né? Poderia até ser melhor ali, que é um cara que tem um maior poder de marcação. E a do Rodinei, ele explicou, justifica, mas não justifica, manja. Eu teria feito outra substituição. Agora, perfeito. A gente também tem que analisar o que deu certo. A substituição dele do meio para frente deu certo. E ele não amontoou o jogador lá na frente. Ele mexeu, manteve a estrutura do time, ele faz alteração de posicionamento que às vezes não dá certo. Hoje a gente fez uma. A gente colocou o Arão para trás, foi uma merda, né? Mas lá na frente ele tirou o Gabigol do centro da área, colocou ele mais para o lado e o Gabigol achou um baita de um lançamento pro Pedro. Agora, a gente também não pode chegar, a gente tem que lembrar do departamento médico do Flamengo. Né? São 8 jogadores fora. É muita coisa. Muita coisa. A gente está discutindo a entrada do Rodinei, mas era para entrar um Gustavo Henrique, um Fabrício Bruno, que são as soluções que a gente tem, mas estão tudo no DM. Né? No final, o Rodinei foi lateral ou foi zagueiro? Lateral. Para mim, ele foi zagueiro pela esquerda. Então você ele não mudou a estrutura. O Cleito já acha que foi lateral. Eu acho que ele entra de lateral. Foi muito pouco tempo para poder analisar também, né? Eu não consegui analisar isso. Agora, é aquele negócio que o Rodrigo fala também. Se tá no banco, tá apto a jogar, né? É isso aí. E a resposta que ele dá vai muito em direção ao Ayrton Lucas. Aí o Cleitinho vai ler isso aí. Então não leva um garoto da base que possa entrar. Mas aí leva o da Marcos base... Paulo não entrou no Brasileiro? Contra o Altos? Foi o Marcos Paulo que entrou. É isso aí. Leva ele. O Ayrton Lucas que saiu
meio machucado, né? Tomou uma porrada lá. E o moleque foi.